Vamos neste momento ler a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que, se possível, leiam as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Hebreus, lá no Novo Testamento. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Já quase no final do Novo Testamento. Glória a Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Leamos a palavra de Deus. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Deus Santo, com toda humildade eu me coloco diante de Ti neste momento, como servo Teu, meu Senhor, para trazer a Tua palavra, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, que fale através de mim ao coração da Tua igreja. Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podem sentar. O tema da nossa meditação nesta noite é: está difícil? Olhe para Jesus. Este é o tema da nossa meditação nesta noite. Está difícil? Olhe para Jesus. Eu vou ler alguns outros textos para nos ajudar a ambientar a nossa meditação nesta noite. E eu vou ler João capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor Jesus fala a Nicodemos, dizendo: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, versículo 15, tenha a vida eterna. E ainda vamos ler a palavra, Números, no capítulo 21, do versículo 1 a 9. Números, capítulo 21, do versículo 1 a 9, que diz assim: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades.
O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Hormá. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ore ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema da nossa meditação é: está difícil, olhe para Jesus. Eu gostaria de começar esta nossa meditação dizendo para vocês que este era um momento difícil para o povo de Israel. Acontece que muitas vezes, quando nós estamos atravessando dificuldades, nós somos tentados a esquecer as bênçãos que temos recebido do Senhor. Somos tentados a esquecer as vitórias que temos recebido de Deus. Aquele povo orou, pedindo a Deus que os tirasse da terra do Egito. Eles passaram 400 anos orando, e o Senhor ouviu a oração e levantou a Moisés e tirou aquele povo com mão forte e poderosa dali da terra do Egito. E logo no início da caminhada, eles se depararam com a primeira grande dificuldade: a travessia do Mar Vermelho. Na frente deles estava o mar. Atrás deles vinha o exército de Faraó para persegui-lo. Pelas laterais, eles não tinham muita saída. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Pega a tua vara, toca no mar, e o mar se abrirá e vocês passarão a pés enxutos. E Moisés obedeceu a Deus, e o mar se abriu, e aquele povo passou a pés enxutos, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus capaz de abrir caminhos onde não existe, de criar possibilidades que nós não imaginamos, de abrir portas que nós não enxergamos. O
Deus a quem nós servimos, Ele pode fazer isto. E aquele povo atravessou a pés enxuto o Mar Vermelho. E do outro lado eles puderam ver o agir de Deus, porque da mesma forma como eles atravessaram o mar a pés enxuto, eles conseguiram enxergar o exército de Faraó que vinha perseguindo-os morrer afogado, porque quando eles atravessaram, o mar se fechou e todo o exército de Faraó morreu afogado. E do outro lado do rio, ou do mar, eles cantaram o hino da vitória. Logo no início da caminhada deles ali pelo deserto, surgem outras dificuldades. Falta alimento. E Deus providencia alimento para aquele povo. Deus manda o maná para eles. E eles passaram, irmãos, 40 anos comendo daquele maná que Deus mandava. Eles não tinham que fazer esforço nenhum. Tudo que eles precisavam fazer era levantar-se de manhã cedo e apanhar uma medida suficiente para que eles comessem naquele dia. E no dia seguinte, novamente o Senhor mandava novo alimento. E como no sábado eles tinham que descansar, Deus permitiu que eles, na sexta-feira, apanhassem alimento para 2 dias. E eles tinham alimento para 2 dias. Deus providenciou tudo. Faltou água. Deus providenciou água. As águas eram amargas. Deus resolveu o problema da amargura da água. Então, irmãos, Deus sempre estava trazendo soluções para os problemas daquele povo, para as dificuldades daquele povo. Mas o povo de Israel, assim como nós, eram tentados a esquecer o que Deus fazia, e eles sempre estavam murmurando contra Moisés e contra Arão. E na verdade eles não estavam murmurando contra Moisés e contra Arão, eles estavam murmurando contra Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos sido abençoados pelo Senhor, e o Senhor tem aberto portas para nós, e o Senhor tem suprido as nossas necessidades, e o Senhor tem estado do nosso lado quando todo mundo dá as costas para nós, e depois nós esquecemos de tudo isso, e na primeira dificuldade que enfrentamos, nós passamos a murmurar. Ao invés de olharmos para o Senhor, de lembrarmos dos benefícios e das bênçãos do Senhor, de fazermos como fez o salmista Davi, como está escrito lá no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Mas muitas vezes nós esquecemos dos benefícios do Senhor. Nós esquecemos do cuidado do Senhor para conosco. Nós esquecemos do agir de Deus. Nós esquecemos dos livramentos. Nós esquecemos das curas. Nós esquecemos das provisões, das portas que Deus abre e que a gente fica surpreso com o agir de Deus na nossa vida. E logo depois nos deparamos com uma dificuldade. E ao invés de olharmos para o Senhor e entendermos que as dificuldades, elas têm um caráter pedagógico, ela nos faz crescer em Deus, nós precisamos aprender a tirar boas lições das lutas, das dificuldades e das tribulações. Porque é através dela que nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé e de crescer no Senhor. E de conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. No entanto, infelizmente, como humanos que somos, muitas vezes nós esquecemos de tudo isso e achamos melhor murmurar, reclamar. Israel estava de fato atravessando um momento difícil. E aí eu vou trazer para os irmãos alguns fatos que mostram que aquele momento não era um momento fácil para aquele povo. Mas acontece que na caminhada do deserto, Deus fez coisas grandiosas. E se Deus fez coisas grandiosas durante 38 anos, porque eles já estavam há 38 anos caminhando pelo deserto, e Deus inclusive permitiu que eles peregrinassem por 40 anos, justamente porque Deus conhecia o coração daquele povo, a rebeldia daquele povo, e queria que eles entendessem que Ele é Deus, e que eles crescem no Senhor, porque na verdade, aquela caminhada que eles fizeram em 40 anos, alguns historiadores dizem que eles fariam em 15 dias. Outros mais conservadores dizem que eles fariam no máximo 40 dias. Mas eles passaram 40 anos andando em círculo pelo deserto. E neste momento, depois de 38 anos caminhando pelo deserto, nós vemos que alguns fatos acontecem na vida daquele povo que era de fato dificuldades. Então, primeiro grande acontecimento foi a morte de Miriam. Miriam era a irmã de Moisés. E se a gente for para Números, no capítulo 20, no versículo 1, nós vemos que diz assim a palavra do Senhor: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam e foi sepultada. E Miriam era uma pessoa amada, Miriam era uma pessoa querida, e nós sabemos o que significa perder uma pessoa amada, não é, irmãos? Uma pessoa querida. Então para eles foi difícil a perda de Miriam. Miriam foi inclusive quem liderou aquele cântico de vitória quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Então este foi o primeiro grande fato que representava uma grande dificuldade para aquele povo. Mas não foi somente isso.
E aí eu quero que os irmãos comecem a refletir nestes fatos, trazendo para a vida de vocês, para a nossa vida, que muitas vezes nós estamos atravessando por momento, e eu não sei qual o seu momento, o que é que você está atravessando neste momento, o que é que você está passando neste momento. Mas uma coisa eu sei: Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem derramado bênçãos sobre você. Deus tem lhe dado grandes vitórias. E por isso, se nesse momento você está passando dificuldade, não há razão para você estar reclamando, nem pensando em desistir e nem murmurando também. Você tem que olhar para Jesus. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Depois acontece um outro fato. Faltou água. Versículo 2, ainda de Números 20, diz assim: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Ora, irmãos, eles passaram 400 anos pedindo isso a Deus, e agora que Deus atende o pedido deles, eles estavam reclamando. E aí vejam o que eles dizem: aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Mas como Deus, Ele é bondoso e misericordioso, e que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem as nossas murmurações, Deus providenciou água para aquele povo. Aí vamos ao versículo 7. Diz assim: o Senhor disse a Moisés, ainda de Números capítulo 20: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Mas, irmãos, a murmuração daquele povo era tão forte contra aqueles dois servos de Deus, Moisés e Arão, que eles, naquele momento, perderam o equilíbrio, perderam a paz. E aí vejamos no versículo 10 o que acontece. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar-lhes? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Vejam bem, Deus mandou que ele falasse à rocha, e ele bateu na rocha 2 vezes. E aí jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Mas este ato, irmãos, de ira de Moisés, custou caro para Moisés e para Arão. Vejamos o que aconteceu no versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade,
Porque naquele momento Deus queria mostrar para aquele povo mais uma vez o seu poder e o seu cuidado para com eles. Deus queria fazer algo extraordinário. E aí o Senhor diz a ele: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade à terra que eu lhes dou. Isso significa que eles perderam o direito de entrar na terra prometida. E aí, irmãos, depois disso, acontece mais um outro fato, uma outra dificuldade para com Israel. Versículo 14 diz assim: de Cádiz, Moisés enviou mensageiros a Edom. Edom era um povo irmão de Israel. E aí eles disseram assim: assim diz o teu irmão Israel, tu sabes todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora nós estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Era isso que eles queriam, atravessar, porque era um caminho mais curto. E vejamos o que é que acontece, irmãos. Ele diz: olha, não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado todo o território. Ou seja, a gente não vai depender em nada de vocês, a gente só quer passar pelo caminho, só isso. E sabe o que Edom responde? Versículo 18: vocês não poderão passar por aqui. E se tentarem, nós os atacaremos à espada. Imagina, irmãos, que aquele povo já estava cansado. Eles estavam apenas querendo um caminho mais curto. E agora um povo irmão nega, vira as costas para eles e impede que eles passem pela terra deles. E aí, trazendo para a nossa vida, nós podemos dizer quantas vezes nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nós não imaginamos, pessoas que nós amamos, inclusive, viram as costas para nós quando nós estamos em dificuldade. E aí, irmãos, eles tiveram inclusive que fazer um caminho mais longo, porque Edom não permitiu que eles passassem pela terra deles, embora Moisés tivesse assumido o compromisso e disse a ele que não beberia água, não passaria por nenhuma vinha, não comeria nenhum fruto, absolutamente nada. É só passar pelo caminho. É só isso que nós queremos. Não é permitido. Se vocês tentarem, eu ataco vocês. Vocês acham que parou por aí? Não. Depois de tudo isso, morre Arão. Não há água. E nós
detestamos esta comida miserável. Ora, irmãos, o maná era a comida que Deus providenciou para eles. Era uma comida doce. Eram umas sementinhas que tinham sabor de mel. Mas eles agora estavam dizendo que aquela comida que Deus havia providenciado, eles estavam chamando de comida miserável. Infelizmente, irmãos, muitas vezes, vamos trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Vamos refletir um pouco sobre isso. Muitas vezes, Deus traz bênção para nós e nós murmuramos, e nós fazemos exatamente como os filhos de Israel fizeram. Nós reclamamos de Deus e não somos gratos ao Senhor pela bênção que Ele tem nos dado. Reclamamos da bênção, detestamos a bênção, detestamos a vitória. Mas, irmãos, infelizmente esta é a natureza humana. Só que Deus, apesar de misericordioso, a sua paciência também tem limite. E aí foi demais o que eles disseram. O que eles disseram foi muito forte. Nós detestamos essa comida miserável. Ou seja, a bênção de Deus eles consideravam como algo miserável. E sabe o que o Senhor faz? Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos contra Deus, falamos contra o Senhor e contra você. Reconheceram que pecaram, e como Deus é misericordioso, eles disseram: ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Mas, irmãos, vamos parar um pouco aqui. A Bíblia diz que aquela multidão era muito grande, só homens, eram 600 mil homens. Então vamos calcular aí por baixo 2 milhões de pessoas, quase a população de Sergipe. Pois é, 600 mil era a população de Aracaju, só de homens. Então não era fácil olhar para a serpente, porque nem todo mundo estava perto da serpente. Alguns estavam distantes, porque além das pessoas tinha os rebanhos também. E alguém precisava da ajuda de um amigo, de um irmão, para levá-lo até próximo da serpente, para que ele olhasse para a serpente. E aquela serpente tipificava Jesus.
foi pendurado na cruz em nosso lugar. Serpente fala de tentação, é o símbolo de tentação, de pecado. E bronze de julgamento, de juízo. Jesus foi julgado na cruz por nós. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou sobre si na cruz as nossas dores. E agora tudo que nós temos que fazer é olhar para Jesus. Estamos em dificuldade, estou em dificuldade, olhe para Jesus. Que do Senhor venha a bênção. Está difícil, olhe para Jesus, porque do Senhor vem a vitória. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Glória a Deus. E por mais que seja difícil, e por mais que você necessite da ajuda de alguém, se você olhar para Jesus, você viverá. Ou seja, você será salvo. Glória a Deus. Você será abençoado. Você será vitorioso. Então, o que nós temos que fazer é olhar para Jesus. Então, irmãos, Jesus foi pendurado na cruz do Calvário para que nós olhássemos para Ele. E aí o autor aos Hebreus diz assim, olha, irmãos, veja o que diz o escritor aos Hebreus: portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. E Jesus está à destra de Deus, e agora pela fé nós podemos olhar para Jesus. Isaías, no capítulo 45, 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não existe outro. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: que naquela época não havia, eles estavam no deserto e não havia os recursos tecnológicos que nós temos hoje, de navegação, de orientação. E as embarcações precisavam de uma atalaia. Próximo às cidades tinha uma atalaia. E qual era a função do atalaia? Era quando a embarcação estava perdida, a luz estava lá, para que a embarcação que estava perdida encontrasse o caminho. E se você estiver se sentindo perdido neste mundo, Jesus é o sol da justiça, muito mais que uma atalaia. Ele é o sol da justiça. Então olhe para Jesus, que você nunca vai perder o rumo da sua vida. Nunca. É só olhar para Jesus. Mas, irmãos, muitos estão perdidos no mundo, não tem direção, sua vida é uma verdadeira noite e não consegue encontrar um porto seguro.
Para estas pessoas, deixe-me dizer, existe o farol brilhante, eu já falei. Jesus é o sol da justiça, brilhando para orientar todos aqueles que estão perdidos, conduzindo-os para Ele mesmo, porque Ele é o nosso porto seguro. Em Jesus podemos estar seguros. Em Jesus o nosso barco nunca afundará. Por maior que seja a tempestade, se Jesus estiver no seu barco, e aí você precisa se certificar de que Jesus está no seu barco, no barco da sua vida, e se Jesus estiver no barco da sua vida, o seu barco nunca afundará. Glória a Deus. Porque Jesus, estando no barco, Ele pode repreender o vento, repreender o mar, fazer a tempestade parar e produzir grande bonança na nossa vida. Então, irmãos, aportar para Jesus é o melhor que nós podemos fazer como servos de Deus. E assim, irmãos, concluindo esta nossa reflexão, esta nossa meditação, eu gostaria de que os irmãos, de fazer algumas perguntas, para que vocês reflitam neste momento. E a primeira pergunta é, eu não sei exatamente, e eu até dizia ao pastor, eu preguei esta mensagem, e aí até o pastor me pediu, e eu disse ao pastor, eu não sei se eu consigo, não é, repetir, porque repetir a mensagem, porque foi algo que Deus me deu, e eu vou inclusive finalizar esta mensagem, eu vou inovar, pastor, hoje. Porque eu vou finalizar cantando. O senhor nunca me viu cantando, né? Mas eu vou finalizar cantando. Mas é porque esta canção, eu durmo e acordo com ela na minha cabeça. E por incrível que pareça, aí o pastor me falou, e aí de noite eu estava sonhando, cantando esta canção, e parece assim que no celular tinha um arranjo. E aquilo pareceu tão real na minha vida, pastor, que eu peguei o celular, e quando eu olhei não tinha absolutamente nada. Eu acordei e peguei o celular para ouvir aquele arranjo, e o celular estava mudo. Glória a Deus. Mas eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Está aflito? Olhe para Jesus. Está enfermo? Doente? Olhe para Jesus. Nós vimos inclusive comentando hoje no carro e falando de curas que o Senhor fez na nossa vida, testemunhando, dando testemunho de curas que nós recebemos no Senhor enquanto estávamos vindo para cá. Se sente injustiçado? Olhe para Jesus. Se sente desprezado? Olhe para Jesus. Se sente humilhado? Olhe para Jesus. Está desempregado? Olhe para Jesus. Está desenganado? Olhe para Jesus. Está sem esperança? Olhe para Jesus. Está difícil? Olhe para Jesus. Eu sei que nós estamos distantes uns dos outros, e está todo mundo de máscara, né? Mas nós podemos olhar para o irmão do nosso lado e dizer, e perguntar para ele, pergunta para o seu irmão, está difícil? Olhe para Jesus. Glória a Deus. Diga aí a ele, está difícil? Olhe para Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí
eu gostaria de concluir essa nossa meditação cantando a canção que eu disse. E aí eu não falei nada. Se você não conseguir acompanhar, não tem problema. Mas não é difícil. Entendeu? Quando as tristezas te assaltarem no caminho, quando as tristezas te assaltarem no caminho escuro, não desanimes com a tua cruz, olhe para Jesus. Um dia vai passar o temporal e brilhará a luz. Nos teus momentos de aflição, olhe para Jesus. Um dia vai passar o temporal e brilhará a luz. Nos teus momentos de aflição, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque em tudo Ele é poderoso. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pois com alegria Ele ouvirá tua oração. Não te desanimes com a tua cruz, olhe para Jesus. Passando as lutas, voltando a paz ao teu coração. Não te esqueças de agradecer, olhe para Jesus, porque a gratidão que vem da alma mais amor produz. Nos teus momentos de alegria, olhe para Jesus, porque a gratidão que vem da alma mais amor produz. Nos teus momentos de alegria, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque em tudo Ele é poderoso. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pois com alegria Ele ouvirá tua oração. Não te desanimes com a tua cruz, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque em tudo Ele é poderoso. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pois com alegria Ele ouvirá tua oração. Não te desanimes com a tua cruz, olhe para Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.